A informação que ela levou era informação de justiceiros que haviam amarrado um menor de idade ao poste. E o comentário da Sherazade foi completamente desconexo com aquilo que estava sendo dito. Num país que ostenta incríveis 26 assassinatos a cada 100 mil habitantes, que arquiva mais de 80% de inquéritos de homicídio. Ora, esse é o primeiro erro da Sherazade na sua análise. O assunto em questão trata de um menor de idade que não é assassino. Ele não é assassino. Portanto, não cabe dizer sobre assassinos. A questão ali é falar sobre o menor de idade. A atitude dos Vingadores é até compreensível. Na verdade, esses justiceiros são covardes, porque assassinos mesmos, eles não vão nem chegar perto. Se um justiceiro chegar perto de um assassino, ele morre. Então, a julgar pela quantidade de crimes de linchamento que nós estamos vendo no país, esses bandidos que eram de baixa periculosidade podem acabar pegando em arma. Porque a grande verdade é que em um determinado momento eles vão saber que com a arma na mão ninguém vai linchá-los, ninguém vai nem chegar perto deles. O Estado é omisso, a polícia desmoralizada, a justiça é falha. Este é outro grande erro da análise da Sherazade. Se nós formos contra a justiça, nós formos contra a polícia, se nós formos contra o Estado, o que vai sobrar em uma democracia? Nós temos que fazer exatamente o trabalho inverso. Nós temos que defender o Estado, defender a justiça. Porque mesmo que falhe, mesmo que demore, é a nossa única esperança de que nós podemos ter a garantia da livre expressão. É engraçado ver algumas pessoas que defendem a Sherazade falando sobre a livre expressão, se nesse vídeo a Sherazade está indo exatamente contra aquelas instituições que garantem a livre expressão. Não faz sentido, é completamente sem lógica que isso aconteça numa situação em que a análise dela vai contra aquilo que as pessoas que estão a favor estão defendendo. E aos defensores dos direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste. Falar de maneira irônica, combater, falar contra aqueles responsáveis pelos direitos humanos no país é uma das piores distorções ideológicas que tem no nosso Brasil. Se nós não apoiarmos os direitos humanos, vamos apoiar o que neste país? As pessoas responsáveis pelos direitos humanos são hoje pessoas-chave, porque ainda temos muitas vítimas sociais no país. Eu lanço uma campanha, faça um favor ao Brasil, adote um bandido. Esse é um mote antigo, já muito utilizado por alguns grupos políticos, e é outro grande erro da Sherazade. Ela mesmo sabe porque no final do ano passado ela e todos os telejornais do Brasil divulgaram uma pesquisa importantíssima. 93%, é quase que a totalidade dos menores de idade que estão hoje na delinquência, que estão hoje nas ruas, nas drogas, nos pequenos delitos e até nos delitos mais graves, 93% têm família. Então a questão não é passar para a sociedade a necessidade de adotar os menores delinquentes, porque eles já têm pai, já têm mãe, se não tem pai, tem mãe, se não tem pai e mãe, tem uma avó, uma tia, eles já têm quem acolhê-los. Não é o cidadão, eu ou você, que tem que se responsabilizar pelos menores delinquentes, mas são seus pais, porque eles não nasceram da abóbora. Nós precisávamos olhar melhor sobre o que está acontecendo hoje com relação às mães que estão engravidando com 14, 10, 12 anos de idade e que deixam os filhos para que os seus pais, que no caso são avós dessas crianças, cuidem, para que parentes próximos cuidem e continuam engravidando, continuam abandonando os filhos. Esses menores são duramente agredidos em casa, pais e mães que são 100% omissos, que muitas vezes chegam embriagados em casa, que dão mau exemplo, mães que muitas vezes têm que batalhar, cuidar da vida e acabam deixando a criança em casa porque tem que trabalhar o dia todo, essa criança vai para a rua e começa com a criminalidade. Então o grande problema que nós temos no país, na verdade, está lá no leito familiar destas crianças. Com essa conclusão, nós podemos elogiar muito a atitude do SBT em trazer a responsabilidade dos seus editoriais
para os responsáveis pelo jornalismo da emissora. E esta responsabilidade com os editoriais traz ao SBT uma seriedade importantíssima no seu jornalismo. Todos nós somos seres humanos e temos as nossas preferências pessoais. Mas quando estamos falando em uma emissora de televisão, que é uma emissora aberta, que atende e deve atender a toda a população, nós temos que respeitar a opinião daqueles que estão do outro lado, principalmente se eles forem contrários à nossa opinião e, mais ainda, se são pessoas que não estão preocupadas com aquela necessidade que muitas vezes, no caso a jornalista, parece transparecer, a necessidade de fazer uma apologia ou mesmo uma defesa daquilo que ela acredita como sendo correto em termos ideológicos. Muitas vezes as pessoas que estão assistindo não estão nem aí com esse negócio de esquerda, de direita, não estão nem aí com essa questão toda envolvendo todos esses assuntos abordados, e o que eles querem é pura e simplesmente a verdade, o critério dentro daquilo que está sendo estabelecido no conteúdo e, acima de tudo, um nexo causal entre aquilo que está sendo dito e a opinião dada da forma correta.